Abençoado nessa noite, amém? O livrinho desse ano do Ministério da Mulher falou sobre discípulos. Não sei quantos tiveram a oportunidade de acompanhar as quarta-feiras, as últimas quarta-feiras do ano, né? De cada mês. Falou sobre cada discípulo. Eu não sei, porque eu não estive aqui na penúltima quarta-feira, mas eu vou pregar um sermão que eu já preguei em outro local, né? Que foi a penúltima quarta-feira, que eu lembro que o título era Um Ministério para Todos. E Deus tem um ministério para cada um de nós. E o penúltimo discípulo a ser abordado neste livro foi Simão o Zelote. Não sei quantos sabem que Zelote significa alguém que está meio revoltado contra o governo. Simão, ele não aceitava muito o governo romano sobre o seu povo, sobre os judeus daquela época. Antes de fazer a primeira leitura do texto dessa noite, vamos inclinar nossas cabeças para a gente levar uma oração ao nosso Deus, amém? Oremos. Santo e bondoso Deus, o instrumento é falho e pecador, Senhor Deus, mas Tua palavra é viva e eficaz, Senhor. Que o Senhor venha falar nessa noite a cada coração, Pai Santo. Venha transformar nossas vidas, venha sentir a vontade no nosso meio para nos confortar, nos advertir, Senhor Deus. E seja falando conosco e transformando nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. A primeira leitura está lá em Mateus 10, a partir do verso 2, que diz o seguinte. Amém? Não observem que eu estou quase dentro da Bíblia, que eu estou sem lentes, tá? Ela está me causando alguns transtornos, então eu decidi não usar por alguns dias. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então aqui está bem descrito o personagem que nós iremos nos deter nessa noite, que fala Simão o Zelote. Ele era uma pessoa que, além dele não aceitar, quando nós não aceitamos muito o governo humano, uma pessoa, né, que é revoltada, então ela também não aceita muito o governo de Deus. O Simão Zelote, ele não aceitava muito as vontades de Deus. E, como fala, né, o título, um ministério para todos. Mesmo essa pessoa tão rebelada contra o governo, tanto humano quanto o governo de Deus, a vontade de fazer a vontade de Deus, Jesus chamou. Jesus não escolheu pessoas, daqueles 12 discípulos, pessoas perfeitas. Acho que o mais perfeito aos olhos humanos era Judas, que foi quem o traiu, que era uma pessoa entendida, um administrador. Mas o restante eram pescadores, pessoas simples e humildes, que se colocaram à disposição da mão de Deus. Mesmo Simão Zelote, sendo alguém tão rebelado, ele se colocou à disposição do ministério que Cristo chamou para a sua vida. Eu acho que isso que nós temos que ter em nossa mente. Não ver a Vanessa, ou o seu nome, coloque o seu nome em sua mente aí, como você é, e às vezes se desanimar na fé. Nós, mesmo com nossas lutas diárias a cada dia, nós temos que nos colocar à disposição de nosso Deus. E ver como Ele quer nos moldar. Que às vezes a gente olha para nós mesmos, realmente, quando a gente olha para nós mesmos, nós não temos como nos salvar. Porque não tem como a gente fugir desse nosso eu que nós somos. Somos pessoas ruins e más. Mas quando nós olhamos para Cristo, lá naquela cruz do Calvário, não vemos como não nos salvar. E Simão Zelote, ele olhou para Cristo. E se deteve em olhar para este Cristo, que estava à disposição de ali moldar a sua vida conforme Cristo queria. Ele se colocou à disposição deste Deus. E nós todos devemos nos colocar à disposição de nosso Deus. Não ficar olhando só para as nossas debilidades. Porque se nós olharmos, nós vamos cair a cada momento. Mas mesmo se nós cairmos, o nosso Deus está à disposição, falando assim, eu irei te levantar. Mesmo que você, sua fraqueza, que você tem na sua vida, Deus ainda se coloca à disposição nossa para transformar nossas vidas. Que não somos nada, mas Deus é tudo na nossa vida. E quando nós nos colocamos à disposição desse tudo, tem como Ele fazer uma obra em nossas vidas.
Eu vou fazer a leitura de um texto que eu gosto muito. Está lá em João, no capítulo 12, a partir do verso 2 também. Amém? Irei fazer a leitura. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Aqui nós temos uma história de uma discípula de Cristo, né? O livrinho deste ano abordou os homens, né? Os discípulos. Mas Maria Madalena era uma das discípulas de Cristo. Aquela mulher tinha um coração tão grato a Deus que ela juntou cada centavo, um ano do seu salário, para que comprasse um perfume muito caro, um nardo. E no final ali, daquela junção, né, daquele cofre enorme que ela juntou para comprar aquele perfume, ela jogou aquele perfume aos pés de Cristo e com seus próprios cabelos ela enxugou os pés de Cristo. Que maravilhoso. Tem pessoas que falam assim, eu vi uma história de uma pessoa assim, a pessoa às vezes ajuda na igreja, dá dízimo, dá oferta, ajuda na asa e não ajuda em casa. Eu acho que cada coisa tem seu lugar. Mesmo que você ajude aqui na igreja, devolva, porque a gente não está entregando, a gente devolva o nosso dízimo. Você tem uma oferta especial que você dá para os pobres, mas nossa oferta especial para dar para Cristo tem que representar a Cristo. Eu falo que nossa oferta tem que ser o melhor. Eu ainda não cheguei a dar uma oferta tão grandiosa assim, como a Maria Madalena. Mas nossa oferta tem que ser o melhor. Quando passavam os cordeirinhos lá, presente para escolher, quando no Antigo Testamento, ao dízimo era qualquer cordeiro. Mas a oferta tinha que ser o cordeiro sem defeito. Um cordeiro gordinho, o mais bonito que tivesse no rebanho. E assim deve ser, como Maria Madalena, que escolheu o que tinha de melhor para oferecer a Cristo. Nós também temos que oferecer o nosso melhor para Cristo. Nós estamos findando o ano, né? Então, cabe nós a rever nossa vida. O que nós temos dado ao nosso Cristo? Dos nossos talentos, dos nossos dons, do nosso dinheiro. Há umas 2 semanas atrás, eu fui cantar na igreja. No primeiro sábado deste mês, eu fui cantar na igreja. E lá, o irmão estava pregando sobre dízimo, ofertas. E eu parei para refletir muito no que eu estava vivendo e como eu entregava o meu dízimo e oferta. Às vezes eu junto tudo, entrego tudo de 3 meses junto. Então a gente faz uma bagunça com a nossa vida de dízimo e de ofertas. E nós temos que ser sistemáticos como Maria Madalena. Ela juntou ali 1 ano do seu salário para oferecer o melhor para Jesus. E nós também temos que oferecer o nosso melhor para Cristo. Nós não podemos deixar o final, o que está de pior, o que está restando em nossas vidas, para oferecer a este Deus. Eu tenho que oferecer o melhor. Não posso oferecer qualquer coisa. Mas, voltando aqui ao Simão Zelote, muitos de nós, sem hipocrisia nenhuma, nós temos também rebeldias em nosso coração contra o governo de Deus. Nosso Deus instituiu a comissão na igreja para fazer muitas escolhas. E muitos de nós, após ser votado pela igreja, após ser votado pela comissão, a gente olha um para os outros nos bancos e fala assim, essa não é minha escolha. Isso já foi falado dos meus lábios. Então, isso é um tipo de rebeldia, porque se Deus instituiu a comissão, a igreja que vota final, então o que a comissão escolheu, o que a igreja escolheu,
é a minha escolha, porque eu faço parte dessa igreja. Nós estivemos estudando nesse trimestre sobre a unidade. E nós somos um só. Não é cada um com suas ideias. Cada um separado. Eu represento o corpo de Cristo. E Simão Zelote ali, ele teve que aprender isso. Aprendeu o caminho de submissão ao nosso Deus. É um caminho que nós devemos aceitar a vontade de Deus. Eu não posso seguir as minhas próprias vontades, seguir os meus próprios caminhos. Depender somente de mim mesma. Quando eu aceito a Cristo como meu Salvador e Senhor, eu tenho que me colocar à disposição de sua obra e seguir os caminhos que Ele tem trilhado para mim, os planos que Ele tem trilhado para mim. Eu não posso escolher fazer a minha própria vontade, porque nós somos um desastre quando nós seguimos nossa própria vontade. Nós temos que fazer a vontade desse nosso Deus. E Ele tem uma vontade e um plano para cada um de nós. Deus é tão maravilhoso que Ele não fez um único plano, além do plano de salvação, que é para toda a humanidade. Se todos fossem salvos, é o desejo de Deus. Mas Deus tem um plano especial para cada um, com relação ao ministério. E nós temos que seguir esse ministério que Ele quer para cada um de nós. Eu não sei o que Deus coloca em seu coração. Eu gosto de ser muito sensível à voz de Deus. A Sandra sabe que eu não queria ficar nos aventureiros esse ano. Mas Deus falou na minha mente, não, você tem que fazer alguma coisa. Você não pode ficar sem fazer nada, nem que seja algo mínimo. Mas você tem que fazer. Nós temos que ser sensíveis à voz de Deus. Mesmo que às vezes não é nossa vontade. Mas temos que colocar à disposição de Deus. Esse semestre que se inicia vai ser um semestre muito corrido. E eu tinha falado para Deus, com as pessoas próximas, Sandra, Jusilene, que eu não queria fazer nada na igreja, porque isso deixa a gente envolvido, né? E ainda tem os nossos trabalhos fora dela. Mas Deus falou assim, você não pode ficar sem fazer nada. Então nós, como discípulos de Cristo, temos que colocar à disposição de ouvir a voz de Deus. Nós não podemos fazer nossa própria vontade. O que é nosso desejo, muitas vezes. Muitas vezes nós queremos fazer o que é do nosso desejo, do nosso coração. Mas o coração humano, ele é enganoso. Se nós seguirmos os nossos próprios desejos, podemos dar em caminhos de morte. Nós devemos se submeter e depender unicamente de Deus. E aceitar esse governo de Deus. E ser transformados por este Deus. E nós só somos transformados com este Deus com a contemplação dele. Às vezes a gente fala assim, nós já estou há 10, no meu caso, 15 anos na igreja. E eu não estou vendo a minha vida transformada. E às vezes dá vontade, né, de chutar o balde. Mas nós não devemos olhar para nós mesmos. Nós devemos olhar para Cristo, porque Ele nunca desiste de nós. Ele sempre está à disposição, sempre está à nossa procura. Como lá, Adão e Eva fugiram da presença de Deus ali no Éden, Deus sempre está à nossa procura, como procurou por nossos primeiros pais. Ele também procura por cada um de nós. Ele não quer que nós abandonemos a fé. Como Ele iniciou um dia, essa obra em nossa vida, Ele vai finalizar. Mas para que Ele finalize essa obra em sua vida, na minha vida, nós temos que seguir este caminho como Ele fala. Nós temos um manual que Ele deixou para cada um de nós. Devemos fazer leitura deste manual. Às vezes o manual está lá aberto no Salmo 91, no Salmo 23. Mas não é o desejo de Deus. Deus quer que tua palavra esteja aqui, guardada em nosso coração. Que é a palavra dele que nos dá vida, como nós cantamos aqui no hino inicial. Nós às vezes somos muito... oramos muito pouco, pedimos muito pouco a presença do Espírito de Deus. E às vezes a gente fraqueja na fé porque a gente não usa os instrumentos que Deus nos deu. Que é o seu Espírito em nossa vida, a tua palavra falando a nós, se nós fizermos leitura dela, que se nós não fizermos, a gente vai ter outras coisas em nossa mente. Temos que contemplar a Cristo. Se nós não contemplarmos a Cristo, como seremos transformados à sua imagem e semelhança? Se nós vivermos a contemplar as coisas que o mundo oferece, o que os jornais nos oferecem, né, que às vezes liga naquele jornal, já jorra sangue lá da tela. Se nós ficarmos só na internet, em redes sociais, então nós estamos contemplando só isso. Nós podemos reter o que é bom. Na rede social eu posso usar aquilo para o bem.
mas posso usar para o mal também. Quantas famílias estão sendo desfeitas com o uso dessas redes sociais? Então nós temos que vigiar, orar e vigiar. Porque o diabo, que é o nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor, querendo nos destruir, nos tragar. Mas nós temos que usar as armas que Deus nos deu, que é a fé. A nossa fé é que nos dá a vitória. Se nós abandonarmos essa fé, nós seremos sucumbidos por todos os problemas que envolvem nossa vida. Mas quando nós buscamos ter essa fé que Deus nos dá, porque não vem de nós mesmos, nada de bom vem de nós mesmos. Mas quando nós usamos essa fé, nós podemos romper com força, que é isso que Deus quer. Usando as armas que é o seu Espírito Santo, tendo um ministério que Ele deseja para a nossa vida e fazendo leitura da Tua palavra. Porque se alguém for no seu trabalho, na rua, na condução, pedir razão da sua fé, falar assim, por que você é adventista do sétimo dia? Você vai saber o porquê? Ou como uma criança, você fala, porque minha mãe me leva à igreja. Ou às vezes uma criança vai ter mais maturidade em responder do que nós adultos. Então nós temos que andar com este Deus. Porque nós, quando andamos com este Deus, Deus vai falar conosco e podemos seguir os planos que Ele tem traçado para nossas vidas. Eu não gosto de passar do horário, mas eu não estou enxergando nada, tá, irmãos? Que horas são agora, Márcia? Tenho muito tempo, graças a Deus. Aqui em Mateus, tem uma grande comissão. Esse, além do ministério do amor, que é o ministério que cada um de nós devemos ter em nossas vidas, esse é o ministério que nós todos devemos fazer parte. Às vezes nem sempre é vir aqui às 2 horas ou 3 horas, que é o ministério pessoal de nossa igreja. Mas você tem que participar dessa grande comissão, que Deus traçou para cada um. Às vezes na sua faculdade você vai falar, no seu trabalho você vai ter que falar. Porque naquele campo ali, é só você que vai falar sobre este Deus. É sua responsabilidade. As vidas daquelas pessoas ali, eterna, está em tuas mãos. É algo muito sério, né? A pessoa vai falar bem assim, por que você não falou dessa verdade para mim nos últimos dias? Porque muitas vezes nós somos covardes. Lá em Apocalipse fala que os covardes não herdarão o reino dos céus. E que covardia que é essa? A covardia de falar do nome de Deus. Eu vou fazer leitura aqui do último capítulo de Mateus, que é Mateus 28, a partir do verso 18. A grande comissão. Está escrito o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Nós temos ali, em Mateus, o nascimento de Cristo, que significa, Deus conosco. E a presença de Deus, desde do início do capítulo de Mateus, está ali com um ser humano. E no final, ele também deixa essa certeza para nós. Quando nós cumprimos essa grande comissão, que é ide por todo mundo, nós temos que nos fazer discípulos, dessas pessoas. E o que é fazer discípulo? Colocar-se a serviço das pessoas. Às vezes nós estamos aqui na igreja e achamos que ter cargo é algo muito importante, e é importante mesmo. Mas essa importância é dada o quê? No serviço. Quando você propõe, com seus dons e talentos, servir nesta obra de Deus. Não é minha vontade que tem que ser feita, mas a vontade desse grande Deus tem que ser feita nessa igreja. E colocar-se à disposição deste Deus e à disposição das pessoas, uma das outras. Nessa lição, nós aprendemos que nós temos que nos humilhar uns aos outros, se submeter, se sujeitar uns aos outros. E quão difícil é
se sujeitar-se uns aos outros. Mas quando você se sujeita, você está se fazendo discípulo e também pode ajudar outra pessoa a aprender a ser um discípulo de Cristo. Porque nosso Deus não veio a este mundo para ser servido. Ele é uma grande majestade de todo o universo. E nos ensina uma grande lição. Que nós não estamos em sua obra, não estamos nesse caminho, não escolhemos este caminho para fazer a nossa própria vontade. Ou ser grande como os reis, os governantes, os presidentes da terra. Nós, na obra de Cristo, o grande tem que ser o que mais serve. Se você tem um cargo muito importante, sei lá, o primeiro ancião, que é o Edivaldo, é o que mais tem que servir na obra de Deus aqui. Não que os membros, os outros líderes não tenham que servir, mas quanto maior sua função, tem que ser maior o seu serviço. E você tem que se perguntar, com o ministério que você escolheu para 2019, em que eu posso servir? Em que eu posso ser útil na obra de Deus ao meu irmão e à comunidade que está à minha volta? Porque se eu não fizer essa pergunta, e se eu não exercer o ministério dessa forma, tudo é em vão. Tudo é vaidade. E nós não devemos seguir o nosso ministério com vaidade. Nós temos que seguir o nosso ministério com seriedade. Como minha vida vai ser muito apertada, o meu tempo muito apertado em 2019, eu conversei com a Sandra que eu quero ser conselheira das abelhinhas, né, Sandra? Então é isso que eu vou fazer em 2019. Mas eu tenho que me perguntar, como fazer isso com zelo? Como fazer isso da melhor forma que Deus quer de mim? Eu não posso oferecer a Deus qualquer serviço. E como eu posso servir a essas crianças, a Sandra, às outras lideranças dos aventureiros, com isso que eu irei fazer? Eu não posso seguir a minha própria vontade. Não posso seguir o que eu desejo. O nosso eu tem que morrer, como uma canção que canta os arautos, né? Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Essa deve ser a canção que nós devemos cantar diariamente. Não é fácil, porque às vezes o eu quer pular para fora, né? Mas, olha, o Márcio é tão eficaz. É só isso aí ou tem o livrinho todo? Só isso aí. Que eu ia pedir para colocar um texto de profecia do penúltimo sermão, mas não temos, tudo bem. É esse livro aqui. É esse livrinho aqui, ó. Não tem, tudo bem. Ele é eficaz, mas ele não ia adivinhar que não ia ter o livro aqui hoje. Tudo bem. Então Deus quer nos usar, mas Ele quer nos usar plenamente. Ele não quer nos usar de qualquer forma. Esse ano eu estava um pouquinho mais disponível, eu estive como distrital do Ministério da Mulher. Mas o ano que vem eu já não sei, né? Deus tem que preparar uma outra pessoa. Mas eu aprendi muito nesse Ministério da Mulher. Aprendi que o Ministério da Mulher não é como a igreja pensa, né? Só um glamour, que as mulheres se reúnem numa reunião escondida, mas é o serviço também. E aprendi muito a servir, tanto a liderança, né, como as mulheres, né, de nosso distrito. E aprendi muito com elas também, porque como é uma função, eu falei com elas, que não era uma função que eu já tinha desempenhado, então eu tinha que aprender com elas. E aprendi muito neste ano de 2018 com essas mulheres do nosso distrito. São mulheres talentosas que colocam seus dons nas mãos de nosso Deus. E nós somos cada uma mulher, né? E além do nosso ministério aqui na igreja, às vezes uma no Ministério da Criança, outro nos Aventureiros, outros no Ministério da Mulher, Escola Sabatina, e tantos outros ministérios que as mulheres aqui exercem, nós temos que colocar-nos à disposição deste nosso Deus. Em cada obra, uma de vocês serão usadas. E os homens também, né? Deus quer usar os homens também. E nós devemos nos colocar a essa disposição. E deixar de fazer o que nós queremos, né? E quão difícil é.
mas nos colocar à disposição de nosso Deus. Eu não sei se você tem aí, Márcio, as músicas que eu canto. Eu queria que você colocasse Morada. Para eu finalizar, eu vou cantar aqui uma música, tá bom, irmãos? Mas eu vou querer que vocês cantem também. O Senhor é o nosso oleiro, Senhor Deus. Que o Senhor venha quebrar cada um de nós, Pai. Como o Senhor fez ali com aquele discípulo, Senhor Deus, que era tão revoltado contra o governo, tanto humano quanto do Senhor, Senhor Pai. Que o Senhor venha também nos moldar, Senhor Deus. Venha nos quebrar e nos venha refazer novamente, Senhor Deus, para a Tua glória e para a Tua honra, Pai Santo. Que nós venhamos de deixar de fazer nossas próprias vontades, deixar de fazer o que o nosso eu quer e viver somente para Ti, para que Cristo venha renascer em nós, Pai Santo. Que Cristo venha viver em mim, venha viver em cada um aqui, Senhor Deus. Venha abençoar cada lá representado. Esteja conosco nesse resto de semana, Pai Santo. Que venhamos viver nossos dias para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor Deus. Em nome de Cristo, peço a Ti perdão pelos nossos pecados. Nos transforma. Que Seu Divino Espírito venha ser derramado de nossa vida, Senhor Deus. Em nome de Cristo, peço a Ti já agradecida. Amém.